Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 14 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O procedimento é bem simples. É só você passar aqui no canto inferior direito do seu vídeo o cursor do seu mouse e na sequência clicar na opção que vai aparecer aí em se inscrever, ou seja, o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, inscreva-se que está aí no canto inferior direito da sua tela. Se não tiver, tem outra opção de se inscrever aí no canal, logo abaixo desse vídeo. E aqui na parte superior, ao clicar nesse card que está aparecendo aqui para você, você vai abrir uma página aí para seguir os procedimentos. Para quê? Para que você possa receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio, o monitoramento de todas essas operações, as carteiras de ações, a carteira semanal, a carteira mensal e informações relevantes durante o pregão, tudo isso no seu celular e no seu desktop, para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, depois venho aqui para as ações novamente falando de PTR4, Vale 3, Rapid 4, CSAN3, Lynx 3, SAPR11, BBAS3, depois eu falo de ELET 3 e BRDT3. Antes de começar, vou até comentar aqui com vocês, nesse final de semana, basicamente início dessa semana, abri aí para as inscrições o curso Invista Melhor Usando Análise Técnica. Então, um curso que tem uma nova plataforma educacional, dividido em diversos módulos, são 4 módulos que tem divisão, com lives exclusivas. Ele vai estar disponível para inscrição apenas até o final desta semana, ou seja, o final do domingo. Então aqui tem o prazo aí para fazer a inscrição. E aqui você vai ter tudo que você vai estar apto a fazer após, ou seja, o que você vai estar apto ao final de cada módulo do curso. Então você vai poder verificar aqui nessa página do curso. Onde é que está o link dessa página do curso? Está logo aqui embaixo da descrição desse vídeo. Na descrição, o primeiro link que está ali na frente de curso, você clicou, vai abrir essa página aqui. Então, também tem aqui o que tem em cada aula, duração em total em torno de umas 13 horas, e quantas aulas são por cada módulo, e toda a descrição de cada aula aqui você vai clicando e você vai verificando aí essa descrição das aulas. Então, eu vou deixar aqui também o cupom de desconto na parte inferior desse vídeo. Eu dei esse cupom de desconto no início do dia, dentro da live, e algumas pessoas não conseguiram aproveitar esse cupom de desconto porque viram só a mensagem depois e depois ficaram pedindo a questão do cupom de desconto. Ele tinha vencido às 14 horas. Então, vou abrir novamente esse cupom de desconto após o fechamento dessa videoanálise até o fechamento deste dia, né? Até meia-noite vai ficar disponível esse cupom de desconto de 15% sobre o valor total do curso. Tá? Então, acessa essa página, acessa aqui esse vídeo falando com quem você vai aprender, que é comigo, mas todos os detalhes do curso para ver se encaixa para você. Depois de 7 dias, você contratou o curso, tem 7 dias para você ainda avaliar e ver se você vai continuar com o curso ou não. Tá? Para você avaliar o ambiente, que é muito bom a plataforma do curso. Então, tudo isso você vai ter acesso durante um ano para que você possa aprimorar e investir melhor usando análise técnica, que essa é a minha proposta mesmo, é que você invista melhor. Após esse curso, você passe a investir melhor. Você não vai ficar rico da noite para o dia, isso não existe no mercado de renda variável. Se vender isso para você, duvide bastante. Mas investir melhor, saber avaliar para poder melhorar o seu retorno em cima do mercado de renda variável, isso é possível. Indo então aqui agora para a análise efetivamente. Primeiramente aqui a gente tem Ibovespa, apresentou uma alta de 0,46%. Então com essa alta o Ibov segue dentro do movimento de subida. Conseguiu fechar acima de um patamar que ele não tinha conseguido fechar na sexta-feira, então é algo mais positivo ainda. Então a sinalização que a gente tem aqui da formação de um W, que já foi comentado na sexta-feira, projeção lá aqui para cima. Tem resistência agora, a partir do ponto que fechou aqui para cima desse patamar, esse patamar em torno de 103.875 a 103.500 já passa a funcionar como um ponto de avaliação de suporte para o Ibovespa se sustentar acima. O Ibov poderia até ficar aqui de lado e gerar um novo pivô de alta já acima desse patamar. O mais importante é não voltar para baixo dessa região aqui, que é a região na faixa dos 102.579. Quando eu falo mais importante é no sentido de sinalizar força por parte dos compradores e aumentar a probabilidade de continuidade da tendência de alta que foi confirmada no gráfico diário através do pregão de sexta-feira. Então o próximo nível de resistência fica um pouco mais lá para a faixa
lembrando aqui que esse nível aqui era um patamar extremamente importante, que conseguiu fechar aqui uma vez acima e voltou para baixo logo na sequência. Então é um patamar ali em torno dos 104.848 a 105 mil pontos. Acima disso vai ter 105.319 e 105.632. Depois essa máxima e essa outra máxima aqui também, próximo nível de resistência do Ibovespa, que está em tendência de alta de curto prazo. Nos futuros, lembrando, se essa videonata estiver sendo útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha nela. Agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho aqui dentro do canal DV Invest, da Dalton Vieira Invest, no YouTube. Então temos o mini índice dentro do movimento de subida, pregão aqui vindo para um fechamento mais na máxima do dia, ganhando força nessa penúltima hora de pregão, e a última hora de pregão basicamente está aqui lateral. Só que o que a gente tem no mini índice? Veio, fez uma correção e gerou um fundo ascendente, aí gera um topo descendente, ficou indefinido. Mas aqui agora está dentro do movimento de alta, ou seja, se abre o próximo pregão já rompendo ou esse pregão já rompe essa máxima e segue dentro dessa questão de abrir aqui para cima, dentro do movimento de alta no gráfico de 60 minutos, sinalizações de alta, principalmente fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima do 104.365, aumentará a probabilidade de subida do índice e, consequentemente, proporcionar a chance de compra nesse fundo ascendente ou num pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, colocando aqui o gráfico de 10 ou de 5 minutos, observe que já a favor de uma nova tendência de alta, já aconteceu aqui um fundo ascendente, que seria uma oportunidade de compra a favor da tendência do G10, batendo em cima no patamar de resistência anterior. Enfim, aqui já estaria dentro de uma posição comprada no pregão de hoje, já em cima do patamar de resistência. Ou seja, se o próximo pregão abre subindo e passa a usar essa região aqui por volta dos 104.305 como um patamar de suporte em vez de ser resistência, melhor ainda para buscar a operação na ponta compradora. Para a ponta vendedora, o ideal seria o que? Abre caindo, vem para baixo desse nível aqui, muda a tendência no G10, vem para baixo dessa região aqui em torno dos 104.170, 104.130. Veio para baixo desse patamar, passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. No dólar, dia de hoje, em alta de 0,57%, logicamente ainda tem mais aí pelo menos uns 40 minutos de pregão. Então pode alterar essa variação, mas temos o dólar vindo para um fechamento acima da média, já tinha tentado 2 pregões e não tinha conseguido, e ficando entre as médias, vai ver se está apontando para voltar para cima desse patamar, fechamento acima da média, e trazendo um viés mais de alta nesse momento de curtíssimo prazo. Vamos ver pelo gráfico de 60 minutos. Um gráfico de 60 minutos que tinha estabelecido uma tendência de baixa bem, mais ou menos, vamos dizer assim, pela quantidade de sombra superior, sombra inferior, ou seja, os movimentos com dificuldade para andar para baixo. Ativo volta forte para cima, faz o rompimento de topo anterior e faz agora uma correção desse movimento aqui de subida. Então, para o próximo pregão, o que seria interessante acontecer focando em compra? Ou abre subindo, já vindo aqui para cima dessa máxima, na faixa dos 436 e passa a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, ou seja, já vem para cima dos 436 e depois disso passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, principalmente acima dessa região de 435,50, 436, 436 está aqui. Ó. Então, abre subindo e passa a gerar o quê? Fundo ascendente já acima da média, acima do topo aqui anterior que seria rompido. Então, isso seria a alternativa de se buscar a operação na ponta compradora, apesar da resistência muito próxima. Melhor ainda, se abrir de maneira mais forte e gerar fundo ascendente já acima dos 439,50. Outra forma de entrada é no gráfico aqui de 60 minutos, abre caindo, vem aqui mais para baixo e gera sinalização de alta no decorrer do próximo pregão de fundo ascendente, ou seja, uma correção maior desse movimento de subida e depois uma sinalização de fundo ascendente, assim como fez o mini índice no pregão de hoje pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, girou aqui o movimento para baixo, foi lá na média e gerou sinalização de fundo, apoiando mais a operação na ponta compradora. Então seria algo parecido para o dólar se abrir caindo, ou seja, batendo ali na média, gerando sinalização de alta no G60 ou no G30, focar mais em compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Nesse momento, ou seja, ainda estaria apoiando um pouco mais a operação na ponta vendedora de topo descendente, ou seja, para quem vendeu, por exemplo, esse topo aqui descendente, estaria próximo de saída dessa posição se fechar aqui acima da média e gerar nova máxima na sequência, com stop aqui imediato nesse patamar. Apesar da correção pequena e da forma como estava caindo, ou seja, para venda não está tão interessante devido a essa questão toda aqui
do movimento inteiro de subida forte e fraqueza para cair. Ou seja, quando está fraco para cair, para que você busque uma aceleração do preço para baixo, mais arriscadas as operações na ponta vendedora. Por isso que eu quis focar mais aqui em uma operação na ponta compradora a partir do próximo pregão. Agora, se o mercado abre de maneira mais forte, dá uma pancada para baixo no início do pregão, e aí a partir daí gera topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, por exemplo, principalmente abaixo desse nível aqui, ó, dá uma pancada que eu digo é vir aqui para baixo de uma região que nesse momento isso aqui era uma resistência, agora passou a funcionar como suporte, ou seja, uma região ali, ponto mais baixo 430, ponto mais alto 432. Vem para baixo desse patamar e passa a gerar topo descendente ou pivô de baixo, aí sim focaria mais em venda pelo gráfico de 10 minutos ou do gráfico de 5 minutos, sinalização de topo descendente. Ações, PTR4 pregão de hoje, seguimos na ponta compradora, o stop foi reposicionado nessa ação. O stop foi reposicionado para onde? Foi reposicionado aqui para R$ 26,72, seguindo aí a questão da volatilidade em cima do papel, não sair mais perdendo dessa operação, mas a partir deste pregão traz a chance, deixa eu até reduzir aqui um pouco essa minha tela, traz a chance de se trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje ou da mínima do pregão passado, ou seja, em R$ 26,92 ou R$ 26,93, enfim, pode colocar em R$ 26,92, não mais sair perdendo nessa operação. Ativo segue apontando para o fechamento completo do gap de baixo, que seria lá no corpo em R$ 27,51. Nosso objetivo está um pouco mais para cima. Então, segue dentro do movimento de subida, apontando justamente para essas resistências 27,51 e 27,70. Acima desse patamar, o próximo nível de resistência é R$ 28,06. Vale 3 no dia de hoje, queda de 1,34%, gerando ali um topo contra a tendência de alta. Vou colocar até em azul essa tendência aqui de alta, topos e fundos ascendentes. Temos aqui esse topo fundo ascendente, só que aí gerou um topo que voltou a fechar abaixo dos 48,10. Então, primeiro ponto negativo. Mas ainda eu vejo com bons olhos no sentido de, caso o ativo gere aqui uma lateralização, seja aqui em cima, e depois faça um rompimento, ou seja, mais alguns pregões aqui de lado, e depois rompe isso aqui, seria uma primeira possibilidade de compra de pivô de alta. Segunda possibilidade, vem um movimento aqui para fechar esse gap aqui, ó. Chega nessa região do gap, que é a região dos 47,45 a 47,24 e gera sinalização de fundo ascendente, também possibilitaria a chance de arriscar uma compra a favor da tendência na Vale 3. Então seriam essas alternativas que eu vejo de entrada para o ativo, tá? A partir do próximo pregão. Na verdade, nos próximos pregões, né? De imediato não entraria ainda comprando Vale 3, a não ser que seja pelo gráfico intraday, que eu sempre abordo em cada radar do mercado, na live de abertura do pregão, tá? Após ali, logo o fechamento da primeira hora de pregão, a partir das 10h45, eu abordo tanto PTR4 como Vale 3, também possibilidades de operações de day trade pelo gráfico, por exemplo, de 15 ou de 10 minutos, todos os dias aí a partir das 10h45. Rapid 4, que a gente segue dentro da posição comprada. Ação fechou bem o pregão de hoje, fechou aí com forte alta. Essa alta da Rapid 4 aí proporcionou a chance de trabalhar com stop de proteção em R$ 9,97, não sair mais perdendo. E ela ficou muito próximo do objetivo, né? O objetivo em 10,42, o ativo fechou em 10,39, máximo em 10,40, alta de 3,38%. Então, podemos aí, dependendo da abertura do próximo pregão, até tentar algo mais para cima em termos de relação risco-ganho nessa operação, tá? Mas não sairia mais perdendo desse ativo da Rapid 4, da Randon, após essa entrada aqui, depois deste candle aqui, ó. Na verdade, no dia desse candle aqui, nessa formação desse candle. Cosan, CSAN3, também seguimos na ponta compradora, na formação aqui deste candle, que segue no movimento de subida. Nosso objetivo está um pouco mais para cima. Stop foi reposicionado inicialmente para baixo da mínima desse candle aqui em 54,65. Então está aqui sinalizado, R$ 54,65. Também possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, principalmente se abrir subindo, né? Se abrir rompendo aqui os R$ 56,16, que foi a máxima da semana passada. Traz a chance de trabalhar com stop lá na faixa dos 55,44. Logicamente, tudo isso que eu for formalizar vai para o seu celular, para o seu desktop, lá dentro do canal DV Invest no Telegram. Por meio do canal DV Invest no Telegram. Lynx 3. Fechou o pregão de hoje com queda de 0,95%. Seguimos também comprado no ativo, já com stop de proteção e podendo evoluir um pouquinho mais para cima o stop de proteção para R$ 33,87.
SAPR11 também seguimos na ponta compradora, com stop reposicionado ali em R$ 83,62 e agora podendo evoluir mais o stop da operação para R$ 84,10. Então, outro ativo que a gente pode evoluir um pouco mais o stop aí para cima. Então, lembrando que a gente tem posição em aberto aqui nesses ativos. São 5 ativos que a gente tem compra em aberto, totalizando aqui basicamente aí 100% do capital total. Depois de SAPR11, que fechou essa queda de 0,53%, mas permanece dentro do movimento de subida. Vamos ver se ela consegue ganhar força aí a partir do próximo pregão, gráfico até de 60 minutos. Vamos ver se ela consegue vir para fechar acima dessa zona de resistência que ela respeitou no pregão de hoje. Desculpa. Indo para a BBAS3, Banco do Brasil. Ativo fechou o pregão de hoje com queda de 0,51%. Ou seja, ainda dentro de um contexto de tendência de baixa no gráfico diário, não conseguiu romper essa máxima aqui para anular a tendência de baixa, mas permaneceu acima da média móvel exponencial de 3 períodos, então ponto positivo. O que me chama a atenção então, por que eu estou comentando a BBAS3? Porque me chama a atenção pelo primeiro gráfico semanal. 2 candles com formação de martelo. Isso significa dizer que vai subir? Não necessariamente, porque o papel tecnicamente estaria dentro de uma tendência de baixa aqui ainda meio fraca. Ou seja, tem um suporte relevante aqui, tem outro suporte aqui, então ela está com pressão, está entrando pressão compradora em cima dessa região. E aí ela conseguiu, diferentemente dessa semana, ela conseguiu já nesta semana, na abertura desse pregão, superar a máxima deste candle, que é um primeiro indício de confirmação desse martelo, que pode inclusive trazer uma semana aqui de alta, não que vai acontecer isso, mas uma semana de alta, um bom fechamento aqui nessa semana, traria até a chance de se arriscar um pouco mais, além dessa possibilidade de compra aqui nessa região, de arriscar parar numa carteira de prazo maior, a BBAS3. Mas no gráfico diário, juntando essa questão que eu comentei, superação dessa máxima aqui, é o que me chama a atenção pelo gráfico de 60 minutos. Dependendo da sinalização de alta pelo gráfico de 60 minutos no próximo pregão, seria a alternativa de arriscar uma compra pelo G60, stop aqui para baixo e tentando pegar um movimento de subida no ativo. ELET3... Desculpa, a ELET3 está com uma tendência de baixa, ativo só afundando e indo para um patamar de suporte, já está abaixo de um patamar de suporte aqui de 34,73, fechou na semana passada um pouco acima desse patamar, ou seja, essa região continua sendo válida até o fechamento aí dessa semana. Abaixo disso, o próximo suporte aqui que tem nesse ativo é uma região ali de parada do preço anterior de queda, aqui uma resistência que virou suporte novamente, ou seja, uma região por volta dos R$ 32,84. Desculpem mais uma vez. Então, para se buscar algum tipo de entrada depois de um longo movimento de baixa, de algumas semanas para baixo na ELET3 e também um longo movimento de baixa no gráfico diário, teria que arriscar a operação de compra contra a tendência nesse ativo. Ela fez um candle que não é um candle tão grande, não está tão afastado ainda acima da média móvel de 13 períodos. A alternativa de entrada seria compra na superação da máxima de hoje, superação dos R$ 31,40, para tentar trabalhar com stop aqui abaixo da mínima de hoje em 30,09. A outra forma seria o ativo também pelo G60, vem esticando um pouco mais para baixo nas primeiras horas de pregão e gera sinalização para cima, superação da máxima da hora anterior. Também é outra alternativa de arriscar uma compra com stop mais curto e, logicamente, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho para uma compra contra a tendência, para um perfil mais arrojado de investidor. E, por último, o BRDT3, que terminou o pregão de hoje com alta de 0,62%. O que me chama a atenção na BRDT3 é a questão do gráfico semanal. Então, o ativo está dentro de uma tendência de alta, aqui está só para configurar essa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Você vai aprender isso tudo bem detalhado dentro do curso aí que eu acabei de comentar, que você vai poder se inscrever com o devido desconto ainda até meia-noite do dia de hoje, que você pode aproveitar para justamente entender perfeitamente tudo que eu estou mencionando aqui. Logicamente que leva um prazo para você entender no sentido de ir para a prática, depois ir ganhando experiência gradativamente. Mas o fato é que o papel aqui na BRDT3 está em tendência de alta de curto prazo e aponta para a chance de gerar um fundo ascendente no gráfico semanal a favor dessa tendência. E a sinalização de alta pelo gráfico semanal, ou seja, para uma compra até de position trade, seria o rompimento dos R$ 27,50, fechou em R$ 27,48. Foi a máxima do dia do pregão de hoje. Pelo gráfico 60 minutos, representaria algo semelhante a um pivô de alta. Vou colocar até no gráfico de 120 minutos, como se fosse um mastro aqui, uma flâmula aqui desse lado, possibilidade de romper e ganhar força aí para cima. Então, um dos ativos que chama atenção
Se viesse aqui ainda para baixo, não anularia a possibilidade de entrada nesse rompimento aqui dos R$ 27,50. Então, é uma das alternativas também de possível entrada para o próximo pregão. Tem um desafio importante de resistência aqui que vai de R$ 27,58 a R$ 27,70, que é um conjunto aqui para trás, ó, de fundos anteriores, né? Um patamar que parou de cair, começou a subir, um patamar também que parou de cair aqui, começou a subir. Não estou falando de mínima, mas num ponto que é mais testado. Então, aqui virou resistência, então ela pode sentir uma pressão vendedora aqui nesse patamar. Passou desse patamar e passou a proporcionar fundo ascendente acima dessa região, melhor ainda para se buscar operações de compra de swing trade na BRDT3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.